Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu desejo que você esteja bem. Eu me chamo Larissa. E antes da gente começar o vídeo de hoje, escuta esse diálogo. Ô Maria, vem cá. Fala, Rosa. Uai, Maria, eu não tô entendendo o que tá fazendo que a grama do Antônio é sempre mais verde que a minha. Uai, Rosa, eu não sei não. Você não falou pra mim que você cuida dessa grama, que você já comprou os melhores produtos pra deixar essa grama verde? Pois é, Maria, já fiz de tudo e a grama do Antônio tá melhor que a minha. O que eu tô fazendo de errado? Ah, Rosa, eu tô achando que você tá deixando de colocar amor nessa grama. Brincadeiras à parte, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre inveja. Bom, eu quis dar uma descontraída no vídeo porque é um assunto muito delicado, é um assunto sério, é um assunto importante, é um sentimento, uma emoção que todo e qualquer ser humano está passível a sentir e a vivenciar pelo outro durante as suas trocas na vida, a qualquer momento. Então é exatamente por isso que a gente precisa falar sobre isso, compreender sobre essa emoção e trabalhar isso dentro da gente e conseguir compreender que, como é um sentimento universal, qualquer pessoa pode passar por isso, a gente precisa compreender como que ela surge, como que ela se dá no nosso processo enquanto ser humano e como que a gente pode curar isso dentro da gente, porque obviamente no nosso processo de autoconhecimento a gente pode identificar o que nos leva a sentir ou o que provoca a inveja no ser humano e como que a gente pode trabalhar isso com uma perspectiva construtiva na nossa vida. Bom, então, como já foi dito, a inveja é um sentimento universal e sim, qualquer pessoa está passível a sentir essa emoção ou esse sentimento em algum momento da vida, assim como qualquer pessoa pode provocar a inveja no outro. Então, assim como você está passível a sentir esse sentimento, essa emoção, você também está passível a provocar isso no outro, com que o outro sinta isso através de você. Mas, obviamente, isso continua sendo um sentimento do outro. Mas sim, assim como nós sentimos as emoções, nós também somos aqueles que provocamos ela no outro. Então, é sempre muito importante compreender também, por mais que a gente esteja conectado, como que o nosso processo de individuação ele vai se dando no coletivo. Bom, então sim, reforçando, é um sentimento universal que qualquer ser humano pode sentir. E com relação aos estudos da psicanálise, é um sentimento que vem com relação ao desejo. Ou seja, a inveja, ela está muito atrelada ao desejo, porque nós, seres humanos, desejamos aquilo que a gente julga de alguma forma não ter e que porventura o outro tenha. Com relação aos estudos da psicanálise, nós podemos compreender que a inveja, sim, está atrelada ao desejo, e todo desejo, obviamente, ele implica em uma falta, e mais ainda a gente precisa compreender que muitas vezes o desejo ele é reprimido, ele é recalcado, ou seja, muitas vezes o ser humano ele não tem consciência da inveja e o que é isso que ele tanto deseja, porque muitas vezes é justamente esse desejo que esconde essa falta, que se encontra no seu inconsciente e que muitas vezes não vem à tona. Por isso que é tão importante o seu processo de autoconhecimento. Bom, então vamos pensar na inveja, como que esse sentimento ele pode surgir na nossa vida. Porque se hoje o ser humano ele está passível a sentir a inveja como adulto, é porque em algum momento ele já vivenciou algo similar ou parecido lá na sua tenra infância. Então é sempre muito importante a gente ressaltar que aquilo que a gente enquanto ser humano presencia e vivencia hoje de emoção, com certeza já foi vivenciado lá atrás em processos muito arcaicos do seu ser. Muito provavelmente que talvez você nem tenha consciência disso, especialmente entre os seus 2, 3, 4 anos de vida, porque são questões vivenciadas especialmente a nível inconsciente que você não vai ter acesso. Por isso que é importante você compreender um pouco mais como que essa sensação e esse sentimento, essa emoção pode surgir. Eu acho importante a gente mencionar que a inveja, eu sempre vejo ela como um resultado de algo muito mais profundo. A inveja é o resultado de um processo que se deu
com várias camadas muito minuciosas que obviamente veio da falta, então da falta passou a uma comparação, a comparação ela se tornou muito prejudicial, então ela veio se tornando a inveja. Então, para que a gente possa chegar no sentimento inveja, a gente resulta de várias outras questões anteriores a ela. E como que isso pode surgir? Bom, vamos pensar aí na infância, né, que é onde nossas questões elas são despertas nos nossos primeiros momentos de vida. Lá na infância, quando a criança, porventura, ela se depara com algo que ela julga faltar nela, surge então a falta, ou seja, ela vê no outro alguma coisa que inconsciente ela julga não ter. Seja o colo da mãe, o sorriso de outra criança, o brinquedo, enfim, ela olha para o outro e se depara com a presença que há no outro, mas que obviamente não há nela. Então, começa-se um processo de comparação inconsciente e ela deseja, ela anseia ter aquilo que ela julga que há no outro, mas que nela não há. Então, sim, nesse aspecto, a gente pode compreender que a falta dá uma brecha enorme para a comparação. E como que a inveja, então, vai se consolidando no processo da vida adulta? Primeiro de tudo, é muito importante a gente ressaltar que na vida adulta a inveja é um grande espaço para o sentimento encoberto da comparação e do consumo também. A inveja ela é uma porta aberta para o consumismo, até porque se de alguma forma você inveja, você vê algo no outro material que você não julga não ter, por mais que você tenha algo da mesma essência, você ainda vai querer comprar aquilo, ou seja, de alguma forma isso vai alimentar um consumismo, mas isso é um assunto mais pra frente. Então vamos dar continuidade. Então, como adulto, o adulto ele se depara com o outro e ele pode se questionar: o que há no outro que não há em mim? Ou seja, o que há no outro que falta em mim e que se torna o meu desejo. E muitas vezes a gente pensa com relação à inveja muito no aspecto da vida material, mas eu acho primordial a gente trazer essa compreensão para o aspecto interno do nosso ser, porque é sempre importante a gente salientar que sim, o nosso externo é muito importante. É muito importante pensarmos na vida material e em todas as nossas conquistas materiais. Ou seja, quando a gente pensa na inveja da matéria, a gente pode pensar no carro mais bonito, na casa mais bonita, nos móveis mais caros, enfim. Mas a gente precisa compreender também que muitas pessoas têm do móvel mais caro, do carro mais caro, da casa mais cara, da casa mais bonita, ao olhar do outro, e mesmo assim ainda há uma grandiosa falta, ainda há uma grandiosa comparação. Por quê? Porque primeiramente, em primeiro lugar, o nosso interno é que precisa ser visto. Então, como que a questão da inveja e primordialmente da comparação, da falta, como que isso vai se dar no aspecto interno do ser humano? Vamos pensar então mais uma vez como a inveja sendo o resultado dessa comparação. Então, para que antes a gente possa falar da inveja, vamos focar nas raízes disso, vamos focar na falta e no desejo e na comparação. Então, você adulto que olha para o outro, para o que está ao seu lado, e você, de alguma forma, pode pensar: essa pessoa é mais inteligente, essa pessoa é mais bela, essa pessoa é mais sábia, essa pessoa é mais amada, essa pessoa tem mais amigos. Ou seja, no interno você já começa a comparar as qualidades, esses adjetivos que você julga que no outro pode ser mais do que você. Ou seja, quando você começa a olhar que tudo isso que há no outro, de alguma forma você percebe que em você tem uma falta. Ou seja, se você se compara com o outro e você enxerga o outro mais belo, mais inteligente, mais sábio, mais amado, de alguma forma você se coloca em um patamar menos que ele, você se inferioriza a ele de alguma forma. E como que isso então vai se projetar no externo? Bom, a casa melhor, o carro melhor, o trabalho melhor, tudo o que há da vida material do outro pode ser melhor do que o que há na sua. Ou seja, a grama do vizinho é mais verde que a sua. Por mais que você esteja ali cuidando e fazendo tudo que você
pensa que você já podia ter feito, ainda assim a dele é melhor. Mas você percebeu que tem uma essência faltando talvez na sua? Mais pra frente eu chego nessa parte. E aí, retomando então, o externo do outro começa a ser melhor. Então, pode haver o surgimento dessa inveja, porque você começa a enxergar que aquilo que há do outro é sempre melhor do que há em você. Aquilo que o outro tem é sempre melhor do que o que você tem. Então, por exemplo, você começa de alguma forma a querer um carro igual ao do outro, você começa a querer um trabalho igual ao do outro, você anseia e deseja ardentemente por uma casa semelhante à do outro, porque você julga de alguma forma que essa questão que há no outro, que o outro tem, ela sempre vai ser melhor do que o que você tem. Mas você não percebe, de alguma forma, o ser humano, quando ele vai fazendo isso, ele não percebe que quando ele projeta o olhar para o do outro, ele, de alguma forma, rejeita tudo o que ele tem. Ou seja, ele rejeita a casa, ele rejeita o carro, ele rejeita o trabalho, porque ele foca todo o olhar no que há de externo no outro. E aí começa todo esse processo da inveja, mas é muito importante a gente ressaltar que ela surge dessa fantasiosa ideia da falta, porque muitas vezes, por que é fantasiosa? Porque muitas vezes não há uma falta. Muitas vezes você vai ter a sua casa, você vai ter um carro, mas a ideia da comparação é que o do outro, ele é sempre melhor que o seu. O do outro, ele sempre vai ser melhor para o outro do que para você, do que o que você tem hoje. Por isso que se torna o processo da inveja. Então, a vida do outro, obviamente, ela vai se tornar invejável, e não somente com relação aos bens que ele tem, mas se você julga que ele é uma pessoa muito mais amada, que tem muitos mais amigos, que é uma pessoa muito mais querida, que é uma pessoa muito mais inteligente, logo também ele vai ser uma pessoa muito mais querida no trabalho, o trabalho dele vai ser melhor, a casa dele vai ser melhor que a sua, o carro dele vai ser melhor que o seu, ou seja, a vida dele, de um aspecto amplo, vai ser sempre melhor que a sua. E aí começa o grande desafio, quando a inveja, ela pode se tornar extremamente destrutiva para a vida do ser humano. Para a gente falar do aspecto destrutivo da inveja, você pode se perguntar, nossa, mas tem um aspecto construtivo da inveja? Bom, eu acredito que não necessariamente da inveja, mas do processo anterior a ela, como já foi dito no começo do vídeo. Mas para que a gente possa falar do aspecto destrutivo, que é o destrutivo da inveja em si mesmo, e obviamente isso vem com o que há carregado nela, que é a competição e a falta e a comparação, a gente precisa ressaltar por que ela pode ser destrutiva. Porque quando o ser humano, ele já chega no ponto da inveja, ou seja, ele passou pelo desejo, ele passou pela falta, ele passou pela comparação, então ele inveja. Então agora ele começa um processo de quê? De competição. Agora ele começa a competir com o outro. Então quando ele julga que a vida do outro é melhor que a dele e de alguma forma ele se vê em um nível menor ou mais baixo que ele, então ele se sente rejeitado, ele se sente de alguma forma fora dos padrões de uma suposta e fantasiosa perfeição. E pra gente falar isso, é muito importante também a gente pensar na ferida da rejeição. E não, isso não é uma regra, não é uma regra que todas as pessoas, todos os seres humanos que passam e que sentem esse sentimento ou que têm uma tendência a se compararem muito, carregam a ferida da rejeição. Mas sim, isso pode acontecer. Então, eu te convido, inclusive, que você possa, no seu processo de autoconhecimento, trazer essa autoanálise para si, se você sabe que talvez de alguma forma essa ferida ela pode ser muito potente dentro do seu ser. Então vamos pensar. Eu já tenho um vídeo gravado sobre a ferida da rejeição, eu te convido inclusive a assistir esse vídeo, né, para que você possa compreender um pouco mais sobre esse processo que eu vou trazer agora. Se a gente pensa na ferida da rejeição, foi trazido que um aspecto primordial é a rejeição do próprio ser, ou seja, esse ser humano que carrega a ferida da rejeição, ele sentiu um profundo sentimento de rejeição por parte do outro, mas de alguma forma ele já se auto-rejeita, ele já tem uma tendência já a se autodepreciar. Então, ele busca incessantemente a aceitação do outro, ou ele busca
fugir, na verdade, ele tenta escapar de alguma forma da sensação de se sentir rejeitado, mas de alguma forma isso pode acarretar nele também uma busca incessante pela aceitação, porque ele já julga que de alguma forma ele vai ser rejeitado e talvez muitas vezes ele já se rejeita, então ele precisa de alguma forma, inconscientemente, se enquadrar e se sentir aceito por aqueles que estão à sua volta. Ou seja, essa ferida, ela carrega uma questão de uma busca pela aceitação. E, inclusive, ela carrega também uma busca incessante pela perfeição. Se a gente pensa, de alguma forma, que quando a gente fala sobre a inveja destrutiva, o ser humano, ele julga estar menos do que o outro, então, de alguma forma, ele já fala para si próprio que ele não está perfeito. Ou seja, esse grau de perfeição que ele busca, ele não foi atingido, porque o outro está mais que ele, ou seja, o outro, de alguma forma, alcançou uma perfeição que talvez ele tenha falhado. Então, de algum modo, isso está muito atrelado com essa ferida da rejeição. Então, de uma forma inconsciente, para que você se sinta aceito, para que você se sinta perfeito, nos moldes, encaixado, você precisa incessantemente estar no mínimo que você aceite para sua vida ou que você considera mais justo no mesmo patamar. Então, aí surge o quê? A competição. A competição, ela vem como o fato de que, por exemplo, se você enxerga no outro que o outro tem uma posição de trabalho melhor, que o outro tem um carro melhor, que o outro tem uma casa melhor, que o outro tem mais filhos, enfim, que o outro tem mais amigos, que o outro é mais belo, que o outro é mais inteligente, então, de alguma forma, o seu inconsciente desperta para você. Você não é perfeito, você falhou, entre aspas, você tem faltas. Então, agora o desejo é o quê? A conquista. Então, agora eu, de uma forma competitiva, começo a olhar para o outro, querendo estar pelo menos no mesmo nível, se não um nível mais alto. Mas, no mínimo, o ser humano ele precisa se sentir igualado, porque se ele se sente inferior, a dor é insuportável. Então, ele precisa alcançar esse patamar da igualdade, mas a destrutividade do sentimento de inveja é justamente quando, de alguma forma, ele passa a querer prejudicar esse outro que ele enxerga uma ameaça para esse patamar que inconscientemente ele julga ter, e, de alguma forma, esse sentimento ele começa a ser destrutivo, porque, mais uma vez, a ideia da falta ela se torna projetada no outro, ela não vem para dentro de si. Não há uma elaboração do que você sente. É como se tudo o do outro, tudo que há no outro, tudo que o outro tem e toda a essência do outro fosse sempre muito melhor. Então, mais uma vez, é uma busca incessante. Por isso que eu sempre, estudando essa emoção, esse sentimento e analisando, e juntamente com o processo dos estudos das feridas emocionais, eu percebo quanto da ferida de rejeição pode ter no sentimento da inveja. E mais uma vez, não é uma regra, até porque quando a gente fala em estudar o ser humano e estudar a sua subjetividade, o seu ser, a gente não pode definir regra nenhuma, porque não há regra em ser humano, a gente tem tendências, a gente tem várias questões, o ser humano é muito amplo pra gente querer colocar ele dentro de uma caixa e fechar e achar que vai ser aquilo pronto. É uma amplitude muito grande, mas sim, a ferida da rejeição, ela pode sim estar muito potente. Então, voltando para que então ele não se sinta rejeitado, ele não se sinta imperfeito, ele não se sinta faltante, aí vem a competição, para que então ele chegue no que ele pensa para ele num nível mais de igual para igual. Mas, obviamente, esse processo não é saudável, não é sadio e sim acarreta muitas dores. Quando a gente pensa nesse processo que a gente assume que aquilo que há no outro falta em nós, é muito importante a gente pensar mais uma vez sobre essa questão que eu trago sobre a subjetividade do ser humano. Por exemplo, vamos pensar quando eu trouxe sobre a questão dessa comparação e dessa falta que a gente julga haver em nós e que há no outro, com relação às nossas questões internas. Olha como o ser humano, ele é muito amplo, muito subjetivo, como que muitas vezes são muitos mistérios para a gente compreender
a vivência que é ser humano. Porque, por exemplo, vamos pensar esses adjetivos, essas qualidades que eu trouxe com relação à beleza, com relação à inteligência, com relação à sabedoria, tudo isso é muito subjetivo. Bom, eu agora estou gravando esse vídeo. Se esse vídeo tiver, por exemplo, 20 visualizações, as 20 pessoas que estiverem me assistindo neste momento, que estiverem vendo esse conteúdo, muito provavelmente entre elas há alguma discordância quando a gente fala a palavra beleza. Por quê? Porque sim, nós temos padrões de beleza que foram impostos por um coletivo, pela mídia, que a sociedade e a moda foi elaborando ao longo do tempo, mas isso não significa que está fechado nesse espaço-tempo. Até porque, por exemplo, hoje um padrão, vamos pensar, isso é só um exemplo que eu tô trazendo. Pode ser que talvez um padrão de beleza de uma mulher seja uma mulher alta, muito magra, de 1,70 m, de cabelos lisos e olhos claros. Vamos pensar nesse padrão, é só um exemplo que eu tô trazendo. E aí pode ser que eu fale pra você, esse é o meu ideal de beleza. Essa mulher é a mulher mais bela ao meu ver. E aí pode ser que você fale o seguinte pra mim, bom, Larissa, eu não concordo. Para mim, por exemplo, o padrão da beleza de uma mulher pode ser de uma mulher de estatura mediana, com o cabelo normal, talvez com curvas, nem sempre muito magra, uma mulher mais comum, entre aspas, com relação a esse padrão que você me falou. Então você percebe como que é muito particular? Porque o que eu posso julgar belo, que talvez eu vejo no outro e que eu julgo faltar em mim, pode ser completamente diferente para você. Pode ser que às vezes eu chegue e fale para você, nossa, eu adoraria ser assim, 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 e você chegue e fale para mim assim, ah, Larissa, mas eu acho que desse jeito que você tá, já tá num padrão de beleza legal. Então, a gente falar sobre beleza e até mesmo, por exemplo, inteligência. Ah, Larissa, eu julgo aquela pessoa muito inteligente, mas eu não vejo inteligência nenhuma em mim. Mas você percebe como que às vezes, por exemplo, o grau de inteligência que você vê no outro pode ser muito diferente do que talvez na minha perspectiva seja inteligência? Então isso também, essas comparações que a gente vai fazendo, elas são muito diferentes de um ser humano para o outro, então elas são muito subjetivas de cada pessoa, mas ao mesmo tempo, exatamente por isso que muitas vezes elas são tão cruéis com a gente que é ser humano, porque às vezes a gente tem uma tendência, inclusive, a comparar a nossa própria história de vida, no sentido, quando a gente fala da inveja, a gente pode ampliar isso para diversos aspectos, mas vamos pensar, muitas vezes o ser humano, ele compara, mas em patamares muito diferentes com relação à sua própria história de vida. Então, por exemplo, lá no seu passado você passou muitas dificuldades, você vem passando muitas dificuldades e aí você está num patamar com relação a... Vamos pensar com relação à vida amorosa, você já passou por muitas dificuldades, muitos relacionamentos conturbados, enfim. E aí hoje na sua vida você não está onde você deseja estar. Por exemplo, se o seu sonho é ser casado ou casada e já ter uma família, talvez você não esteja nesse patamar que você idealizou para sua vida. E aí você olha para o outro e você fala, nossa, o outro já tem uma família, o outro já tem filhos, o outro já tem aquilo que eu não tenho. Mas você deixa de pensar em toda a sua história, tudo que você já vivenciou. Você não foca que talvez, por exemplo, tudo que talvez você já tenha vivenciado em relacionamentos difíceis foram aprendizados para sua vida, por mais que talvez tenha sido difícil, de alguma forma você pode ter aprendido com eles. Foram situações que talvez fizeram você crescer com relação até mesmo à sua vida amorosa, porque talvez se você, por exemplo, já teve 3 relacionamentos, você já passou pela vida de pessoas muito diferentes, então de alguma forma essas pessoas te transformou de algum modo. Ou seja, você não olha para o seu processo. E aí você não sabe como que foi o processo dessa pessoa. Às vezes essa pessoa que já está casada hoje pode ser, vamos pensar, pode ser que seja o primeiro relacionamento dela. E aí ela já esteja junto com essa pessoa há 10 anos e aí hoje eles estão casados, já têm filhos.
mas é a vida dessa pessoa. Essa pessoa precisou passar por isso, essa pessoa teve essa história. E você não, a sua história foi diferente. Então, é como se o ser humano ele passasse a olhar somente para o que tem no outro, para a história do outro, mas ele nega, e mais uma vez, que é o mais profundo da inveja. Ele rejeita tudo o que ele já viveu, tudo o que ele tem, todas as questões profundas do seu ser, seja a nível do seu interno e até mesmo das coisas materiais dele. Porque muitas vezes, às vezes pode nem ser uma rejeição, às vezes, mas eu acredito que inconscientemente a gente fala de uma espécie de uma rejeição, mas é a dificuldade de reconhecimento das suas próprias questões. Então, de alguma forma, pode ser uma rejeição inconsciente, porque tá lá no seu profundo e às vezes é uma dificuldade tão grande de você reconhecer isso, porque já tá rejeitado, por isso que não vem à tona para você aceitar e para você valorizar todo o seu processo. Resumindo esse processo que foi trazido, com relação ao aspecto destrutivo da inveja, é quando você, olhando para tudo isso que há no outro, que você julga faltar em você, você de alguma forma quer prejudicar o outro, no sentido da competição, no sentido da difamação, no sentido de falar mal, de apontar, mas de algum modo você deixa de olhar para si e perceber que por algum momento pode ser que você tenha sentido essa falha para consigo. Porque sim, essa questão ela pode se reverter num outro aspecto. Então, por exemplo, se você julga que o outro ele é mais belo que você, ou que ele é mais inteligente que você se depara com isso. Logo você vem para si e fala, eu não sou dessa forma. Então você se diminui. Mas para que não seja tão dolorido e tão difícil aceitar isso, aceitar que de alguma forma você se sentiu menos que ele, então você precisa trazer ele para cá junto com você, inconscientemente. E aí isso se projeta na vida real com relação a essas questões que eu fui trazendo. E aí você traz ele. Aí como que você fala? Aí você aponta, porque de alguma forma inconscientemente você pensou, teve uma imperfeição, teve uma falha. Então, aquilo que eu julguei que o outro foi perfeito, eu preciso trazer ele pra cá. Ele precisa vir junto comigo. E aí vem os apontamentos, vem as condenações, vem o julgamento. Aí vem tudo aquilo que de alguma forma tá muito, muito camuflado dentro do seu ser e você precisa trazer o outro para perto de si, porque é muito difícil pensar que ele pode estar aqui, que de alguma forma você ainda não acompanhou ele. Mas a gente precisa compreender que esse processo é ilusório, porque você pode acompanhar ele dentro dos seus padrões, das suas perspectivas, da sua história de vida, dentro da sua realidade. E mais uma vez, essa chegada nesse nível, que é só um modo de exemplificar, ela não tem que ser destrutiva no aspecto de você fazer isso para provar para o outro que então você chegou aqui ou que você subiu um patamar a mais. Mas isso é para que você se sinta uma pessoa satisfeita. O processo, ele só vem com a cura quando você faz para si, não para que você possa provar para o outro, para que você possa mostrar para o outro ou exibir para o outro. Ou seja, vamos exemplificar, se de alguma forma você julga, vamos pensar isso no interno, dois exemplos, no interno e no externo. Se você julga que o outro é mais belo que você, então, por exemplo, você olha aquela pessoa, ela tem um corpo que você julga ser mais bonito que o seu. E aí talvez você fale isso pra mim, Larissa, eu não tô num peso aí que eu gostaria tanto, e aí você fica, mas o outro tá. E aí você vai e faz de tudo pra você estar num corpo ideal a esse do outro que você julgou. Mas você faz isso pra mostrar pro outro que você fez. Talvez, especialmente se algum dia alguém veio e falou do seu corpo. Aí você fala, você viu agora? Inconscientemente, você viu agora como que o meu corpo tá mais bonito? Você viu agora como que eu cheguei num padrão de perfeição? Você viu agora como eu tô mais ideal? Como eu estou mais aceito? Como eu estou mais perfeito e mais encaixado? Como eu estou mais completo? Mas, ainda assim, dentro de você, como que está o seu interno?
quando essa conquista veio, como que refletiu? Pode ser que de fato você tenha um contentamento, mas às vezes pode ser que ainda assim haja falta. Pode ser que às vezes ainda assim haja falta, porque pode ser que toda essa questão, ela não foi feita com amor. Ou seja, a pessoa cuidou da grama com os melhores insumos ali, com a melhor ferramenta que ela tinha, da mais alta tecnologia. Ela fez de tudo para a grama dela ficar que nem a do vizinho, do Antônio, né? Mas no fim do dia, ainda assim a grama não estava verde. E aí ela escutou que talvez estava faltando o quê? O amor. E é exatamente esse processo que o ser humano tem que trazer para a vida dele. Não é para fazer pelo outro, mais uma vez se torna para si. E aí a gente entra na ideia que é sempre trazido neste canal, que a gente está conectado, que a gente não está separado, e aí você pode falar, mas eu deixo de pensar no outro e volto para mim. A gente pensa no outro quando a gente pensa no nosso senso de coletividade, de que a nossa essência, a nossa existência vai implicar e vai respingar na vida do outro. Então, obviamente, quando você começa a olhar para si com amor e com carinho, você vai levar o seu meio a fazer e a querer se olhar com amor e com carinho também. A sua grama, ela vai estar verde. A sua grama vai estar verde, brilhante e a mais bonita. Mas é porque você cuidou da tua grama com muito carinho, com muito afeto, com muito amor. Você cuidou dessa grama pensando que você estava cuidando dela para se amar, para não se rejeitar mais, para não se ferir mais, para não se condenar mais, para não se comparar mais. Porque é como se você tivesse trazido para essa grama uma completude que talvez ela nunca tenha tido. Que talvez você pensou que poderia ser extremamente ilógico deixar essa grama completa, porque é uma falta muito grande e, de fato, é muito difícil a gente pensar que uma grama pode ser perfeita, porque não existe perfeição, e não existe mesmo. Só que quando você coloca o amor nesse cuidado, ou seja, quando você volta o amor para si, para tudo isso que você rejeitou e que você julgou faltar em você e você focou só no outro, quando você faz esse processo reverso, você vai percebendo que o senso de completude ele vai sendo maior. E aí pode ser que talvez isso se assemelhe à ideia de perfeição, mas não é a perfeição. É o senso de completude que há dentro do seu ser. Isso é que vai se expandindo. E aí, obviamente, a sua grama ela vai até mudando de cor, ela vai ficando mais brilhante. E aí, então, a gente já começou a falar do processo de cura e como que esse sentimento de inveja, que na verdade é o que é anterior a isso, pode ser construtivo para a nossa vida. Ele se torna construtivo quando você, ao se deparar com a falta no outro, você admira que isso que há no outro falta em você, tudo bem. Você se admite como um ser humano que não vai conseguir ser perfeito, porque você veio aqui com um propósito que é só seu, com uma missão que é só sua, e você tem qualidades que são suas. Então, você olha para isso do outro e você passa a admirar isso no outro e pensar, poxa, que legal que o outro tem isso. Talvez eu possa aprender com o outro. Talvez essa potência do outro possa me ajudar de alguma forma na minha vida. Mas você não vai querer se comparar com ele no sentido da falta, você vai levar admiração para isso e você vai querer aprender com essa pessoa e você vai querer, inclusive, de alguma forma, se inspirar com ela, talvez por aquilo que tem nela, porque a inspiração ela tem muito do aprendizado também. Muitas vezes aqueles que a gente se inspira, a gente pode aprender com eles. E você vai querer que aquela pessoa, ela esteja no patamar que você julga que ela deve estar. E se você se julga não estar no mesmo patamar e nível que ela, você vai pensar como que você pode trabalhar para você estar bem consigo. E que cada ser humano tem o seu patamar na vida. Não tem como a gente comparar histórias de vida. Cada ser humano veio viver alguma coisa de uma forma diferente. Cada ser humano passa pelo seu processo de evolução de uma forma.
E cada ser humano ele vai alcançar um nível diferente na vida. E isso não significa que de alguma forma, talvez essa pessoa que você julga estar aqui, ela já não passou por muitas coisas para hoje ela poder estar aqui. Ou talvez que ela estando aqui, de alguma forma na vida, talvez ela não vai descer alguns degraus e depois ela vai aumentar muitos degraus, mas que todo esse processo diz respeito à vida dessa pessoa. E aí você não começa a trazer esse processo para ela, você se volta para o seu processo. Então, você voltando para o seu processo, você vai pensar o que em mim eu posso trabalhar para me amar mais, para me aceitar e para potencializar o que já tem de bom dentro do meu ser. Porque pode ser que agora, neste momento, você fale assim para mim: ah, Larissa, mas eu não tenho nenhum dom, eu não sei o que eu vim fazer, eu não tenho... Nada em mim é muito bom, eu nunca enxerguei um potencial. Pode ser que você pense isso. Pode ser que talvez você nunca tenha falado, mas pode ser que talvez você pense. E aí eu vou te falar, você está enganado. Certamente você está enganado, porque todo ser humano, ele veio com alguma potência você tem dentro do seu ser. Todos nós carregamos algum talento dentro do nosso ser, da nossa essência. A gente veio com uma missão, com um propósito, e eu não tô falando de coisas grandiosas, porque quando a gente fala de missão de vida, e a gente pensa em questões muito grandes, né? Sim, algumas pessoas elas vieram com missões, com uma missão ou com propósitos que vai atingir muita gente, mas não todas vieram. Às vezes a sua missão ela começa dentro da sua casa. Não que essas pessoas que têm grandes missões, elas também não têm missão dentro da própria casa delas. Mas, às vezes, os nossos propósitos na vida, eles são julgados como pequenos, porque talvez não é uma grande construção que você vai fazer aos olhos da sociedade, mas às vezes é tão grande você ter um propósito, talvez, com um relacionamento, ou dentro da sua casa, ou até mesmo, primeiramente, né, consigo mesmo, porque pra gente ter um propósito lá fora, primeiro a gente tem que trabalhar o nosso próprio ser. Não tem como a gente ter um propósito grande, seja o grande que você quer denominar, né? Porque grande, mais uma vez, é subjetivo. Então, seja o propósito que for primeiro, o seu propósito tem que ser consigo. Você tem que ter um propósito com o seu ser, com a sua evolução. Então, voltando nesse aspecto, você precisa reconhecer qual que é o seu talento. Porque você reconhecendo isso e você conhecendo, na verdade, primeiro você precisa conhecer se você não conhece, né? Se você já conhece, então você vai passar a reconhecer ele e trabalhar em cima dele. Mas se você não conhece ainda, você precisa conhecer qual é o seu talento, qual é o seu dom, qual que é essa coisa que você tem de característica no seu ser, que você sabe que quando você faz isso, você talvez se destaca ou você de alguma forma é elogiado, ou você se sente aquele contentamento emocional muito grande. Essa é a sua qualidade e é nela que você tem que trabalhar. Vamos trazer outro exemplo aqui agora para a gente finalizar isso e para ficar mais claro com relação à vida cotidiana. Vou trazer um exemplo pessoal da minha vida. Vamos lá então. Eu, por exemplo, eu me formei na faculdade, eu fiz a psicologia. De alguma forma, eu sempre soube que eu ia trabalhar com seres humanos. Eu não sabia qual área, mas eu sabia que seria a área da saúde. Eu sempre soube, isso sempre teve muito claro na minha vida. Apesar de eu vir aí de um processo de alguns anos tentando entrar na faculdade de medicina, depois eu fui para psicologia, mas de alguma forma o meu propósito é ajudar as pessoas com relação à saúde das pessoas. De algum modo, isso eu tinha claro na minha cabeça. E aí eu fiz a faculdade, então durante toda a minha faculdade eu estive muito inserida em compreender e estudar o processo da psicologia, e aí eu tinha muito interesse, eu gostava muito de estudar sobre a psicanálise, mais especificamente a escola inglesa, então foi o que me encantou na época, e eu tive uma tendência mais a estudar o envelhecimento humano, tanto que eu fiz TCC, eu me especializei os meus estudos muito nessa área do envelhecimento humano, porque eu era encantada, inclusive ainda sou, obviamente, mas foi muito um foco durante a minha vida por muito tempo, conhecer mais sobre a velhice, o processo de envelhecimento. E aí, ou seja, como que eu vou chegar nesse aspecto? Eu passei aí 5 anos e meio da minha vida estudando sobre isso. Então eu tive muito inserida dentro desse meio. Aí depois eu me formei
eu comecei o estudo do Reiki, hoje eu estou mais estudando a espiritualidade, hoje eu estou voltando o meu olhar de estudo mais para uma outra vertente, mas eu não deixei de forma alguma de continuar estudando sobre esses assuntos que me chamaram a atenção lá atrás. Ainda assim, o meu olhar, ele se continua para o estudo do ser humano, seja a nível psicológico e psíquico, porque é um assunto que ainda me interessa, agora até mesmo com relação à espiritualidade, mas ainda assim, o meu foco de estudo é esse. Agora, vamos pensar que eu olho para Maria, e a Maria, ela é médica veterinária. A Maria, ela passou 5 anos da vida dela estudando a medicina para cuidar dos animais. Eu, Larissa, não sei nada de cuidado dos animais. Eu sei o básico para eu cuidar do meu gatinho, o básico do básico do básico. Então, se alguém me perguntar alguma coisa de como que cuida de um cavalo, como que cuida do gado, eu não sei nada disso. Por quê? Porque, primeiro, nunca foi uma coisa que me chamou atenção nos meus estudos de vida e porque eu não tenho nenhuma inclinação para trabalhar com animal. Eu amo animal, se eu pudesse eu fazia uma ONG para animais, mas para trabalhar com relação à medicina e o cuidado deles, eu não tenho essa inclinação. Para mim é insuportável ver um animal sofrendo, eu não consigo lidar com isso. E isso é uma dificuldade minha, isso é uma questão que eu tenho muito profunda do meu ser. Então, para mim seria muito difícil. Aí imagina se de alguma forma eu revertesse esse olhar e no meu contato com a Maria, que é médica veterinária e minha amiga, e eu ficasse ali, ai, nossa, mas a Maria, ela sabe tanto sobre isso. Ai, nossa, por que eu não sei disso? Por que a Maria, ela tem todo esse conhecimento da medicina veterinária e eu não tenho isso? Simples. Porque a minha potência não é estudar isso. Eu posso conhecer um pouco da medicina veterinária, de como cuidar de um animal para o meu dia a dia, para me ajudar no cuidado com os animais que eu tenho na minha casa, para isso, né? Para me ajudar de alguma forma. Não que eu não possa conhecer, obviamente eu posso conhecer para me ajudar no meu dia a dia. Mas ser especialista nesse assunto não tá dentro do meu propósito, não tá. Então é eu querer pegar o propósito do outro pra minha vida, não é. Minha vida não é ser médica veterinária. Esse é o propósito da Maria. A Maria se especializou para isso, a Maria trabalhou para isso, ela continua estudando para isso. Então ela veio com esse propósito, eu não. Então por que eu vou ficar me comparando com aquilo que tem na Maria que tá faltando em mim? Não, eu vou pegar e pensar, poxa, eu estudei todo esse tempo, todas essas questões, agora eu tô me inclinando mais para os assuntos da espiritualidade porque eu gosto, eu estou encantada com esse assunto, depois que eu tive meu despertar espiritual, eu gosto de estudar sobre o ser humano, eu gosto de estudar sobre esses mistérios que existem por trás do que é ser humano, seja a nível psíquico, seja a nível espiritual. Isso me encanta hoje. Então por que eu vou focar nisso? Eu vou focar nessas questões, nos estudos do ser humano e da espiritualidade, porque eu sei que é isso que me faz brilhar os meus olhos, eu sei que é isso que talvez eu tenha uma potência na minha vida para eu poder ajudar as pessoas, porque eu sei que eu ajudo. Então eu vou focar no meu processo, para eu trabalhar o meu processo e não me comparando com a Maria, porque o processo da Maria é dela. Então você compreende, eu tô trazendo uma questão pessoal minha, só para fazer uma comparação, para você levar para si. O que você hoje na sua vida tem de potência? O que você na sua vida hoje tem de muito rico que você pode trabalhar nisso e evoluir, expandir esse seu dom? Porque certamente você tem alguma coisa de um dom dentro de si. E muitas vezes, eu vou falar uma coisa que isso é muito real. Muitas vezes, não que seja uma regra, mas muitas vezes a gente vem trabalhar com algo na vida que tá muito carregado daquilo que a gente já teve muito sofrimento. Muitas pessoas podem pensar que não, mas sim. Muitas vezes você pode trabalhar com algo na sua vida, de algo que já fez você sofrer muito, que você já precisou ter muito aprendizado sobre isso. Então, tenta analisar para si o que você pode transformar de alguma forma na sua vida. Ou o que transformou a sua vida. Por exemplo, na minha perspectiva, a psicologia me transformou e a espiritualidade me transformou. Essas duas coisas na minha vida me transformaram por causa da minha história de vida e hoje é exatamente isso que eu ajudo as pessoas. Então, eu te convido em todo esse processo, em toda essa conversa de competição, de inveja, de comparação, de falta e de desejo, que você possa buscar essa questão e essa falta dentro de si,
transformar esse desejo faltante, que você olhe para isso e traga para dentro do seu ser. Como que você pode reverter essa falta e esse desejo? Talvez em um assunto que você gosta de estudar, talvez em uma causa que você gosta de lutar por, né? Uma causa, seja talvez uma questão na sua família, enfim. Essa é a sua potência, essa é a sua característica. E começa a trazer mais para si também a aceitação, quando a gente pensa do seu interno, do seu ser. Você poder amar todas as suas características. E se de alguma forma alguma coisa ainda lhe incomoda, que faz você se comparar com o outro, que você possa planejar na sua rotina como que você pode mudar isso no seu ser. Então, por exemplo, você quer mudar o seu peso, você quer mudar o seu cabelo, você quer mudar o seu estilo de roupa, como que você pode adequar na sua rotina para você trazer essas mudanças, mas para você se amar mais, para você se admirar e se aceitar, e não para que você possa mostrar para o outro. Assim também com relação às suas questões na vida material, porque obviamente quando você trabalha o seu interno, isso vai se refletir no seu externo, você vai passar a ter um contentamento maior com relação, por exemplo, poder agradecer que você tem o seu carro hoje. Talvez esse carro não seja, ou a sua casa, ou a sua moto, enfim, alguma espécie material que você tem essa tendência de comparar. Então, você vai trazer o reverso. Então, talvez você não tenha aquilo que você deseja hoje, porque talvez não esteja ainda dentro das suas condições financeiras, mas quem sabe futuramente, né? Você trabalhando aí, fazendo uma poupança, juntando o seu dinheiro, não sei, talvez futuramente você possa vir a ter. Talvez hoje não seja possível, mas se você planejar e for do seu desejo, você possa ter futuramente. Então, pra gente finalizar, o ser humano é muito complexo, são muitas coisas que a gente pode pensar de tudo isso, mas o meu propósito maior nesse vídeo é te ajudar a questionar tudo isso que a gente, como ser humano, pode vivenciar na vida em algum momento. E, obviamente, quando a gente fala sobre a comparação e sobre a inveja e todas essas questões que foram trazidas aqui, o primordial é a gente aceitar que todo ser humano pode vivenciar isso. Eu, você, a sua família, os seus amigos, o seu trabalho, qualquer pessoa pode vivenciar isso. E isso que é o difícil de aceitar, porque a gente pensar na inveja causa raiva, causa angústia, causa sofrimento, causa um estranhamento, sabe? Uma coisa assim que traz um sentimento repugnante. Sim, algumas pessoas podem sentir isso, então é difícil, por isso que é tão difícil. Mas aceite que isso é comum da vida, isso é comum do ser humano. O que não é comum é a gente querer prejudicar e competir e de alguma forma transformar isso numa questão destrutiva para com o outro. Isso é que precisa ser trabalhado e que você possa olhar para essa questão de uma forma a ressaltar as coisas boas que há dentro de ti e cuidar da sua grama com muito amor e com muito carinho. É isso, eu desejo que de alguma forma eu tenha te ajudado. Nós nos vemos, um abraço.